Boa noite, pessoal! E aí, tudo bem? Bora lá, começando mais uma aula. Corre lá para pegar papel, caneta, porque eu tenho certeza que você vai precisar. Uma aula com muito conteúdo, falando sobre alfabetização. Então, bora lá, vem comigo para nossa aula. Bom, vou passar aqui rapidinho, né? Com relação explicando os propósitos das lives, como são, né? Como funciona. Então, bora lá. Lembrando que as nossas aulas são 100% online, orientação para pais. Essas aulas aqui são feitas especialmente para você, mãe, para você, pai, que me acompanha, que quer ajudar seu filho, que quer melhorar o desenvolvimento do seu filho escolar, cognitivo. E lembrando que as aulas ficam disponíveis por mais ou menos 5 dias no meu canal do YouTube. Então vai lá, dá um like, compartilha. Chama mais alguém, chama uma amiga, uma vizinha para estar assistindo essa aula, que você pode ter certeza que vai fazer a diferença no aprendizado. E lembrando que hoje é sobre alfabetização. Para quem ainda não é cadastrado, vai lá e faz o seu cadastro no crislanemoreto.com.br/aula aprendizagem. Faz o seu cadastro para que você possa receber os e-mails, receber atividades quando encaminham. Então, bora lá fazer parte. Bom, 77 aulas. Pois é, mais de 90 horas de conteúdo. Conteúdo para transformar você e seu filho. Vai lá, assiste às aulas e aplique no seu dia a dia tudo que eu tenho falado aqui, que você vai ver a diferença no seu filho. Vai fazer diferença na vida do seu filho? Sim. Desde que você aplique do jeitinho que eu tô falando aqui, você pode ter certeza que vai ser diferente. Por quê? Esse conteúdo é pensado especialmente em você, né? Então foque nos pontos positivos do seu filho, lembrando que é importante você verificar, olhar as habilidades do seu filho. Então vai lá, olhe, porque assim, muitas vezes nós focamos nas dificuldades. Meu filho tem dificuldade aqui, meu filho tem dificuldade ali, mas nós não olhamos os pontos positivos, as habilidades. Todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem um ponto positivo, então foque nos pontos positivos do seu filho, que isso vai aumentar a autoestima dele, né? E ele vai, a partir do que ele gosta de fazer, do que ele é bom, nós começamos a trabalhar as questões das dificuldades. Então lembre disso, foque no ponto foque nos pontos positivos da sua criança. Lembrando que amanhã você vai desejar ter começado hoje. Por quê? Questões de aprendizagem, quanto antes você começar, melhor. Por quê? São questões que demoram, que são dificuldades que vão se acumulando e aumentando com o passar do tempo, com o passar dos anos. Então, não vai se resolver do dia para a noite, então é questão de tempo. Então, quanto antes você começar, antes você vai ver os resultados. Então, bora lá trabalhar com a criançada. Vamos lá, então? Live 77. Pois é, gente, 77 é muita live, né? Então, e olha, quem não viu as outras, então tem muita coisa para assistir, hein? Muito conteúdo. Bom, os vilões no processo de alfabetização. Cris, o que é isso? Cris, vilões? Pois é, quem são? O que atrapalha realmente o processo de alfabetização? Pois é, quais são esses vilões? Então hoje eu vou estar comentando sobre isso, eu vou falar nessa live sobre esses vilões, né? Eu tenho já muita experiência em escola, em sala de aula, né? E em consultório clínico também, como psicopedagoga, como especialista em neuroeducação. Então, com o passar dos anos, com essa experiência que eu tenho de 9 anos em clínica, fora o que se acumulou nas escolas, eu tenho 20 anos na área da educação, então já é bastante tempo, um bom tempo. E com essa experiência que eu adquiri, eu pude perceber, e com muitos estudos e tal, perceber esses vilões, o que realmente atrapalha o processo de alfabetização. Então hoje eu vou falar sobre isso, então vem comigo. Os vilões, vamos lá. O primeiro, já vou começar de cara a aula já falando desses vilões. Depois eu vou estar explicando, falando sobre eles.
O primeiro é achar que vai acontecer naturalmente. Pois é, o primeiro vilão no processo de alfabetização é você achar que vai acontecer naturalmente. Do mesmo jeito que a criança começa a andar, do mesmo jeito que a criança começa a engatinhar, começa a andar, ela dá os primeiros passos. Muitas pessoas acreditam que isso vai acontecer da mesma maneira, que naturalmente a criança vai começar a ler, escrever, vai acordar um dia com um lápis na mão e vai começar a escrever e começar a ler. Mas infelizmente não é assim, não é. Mas muitas pessoas acreditam que seja assim, então, mas não é. E querer, o segundo vilão, querer que a criança leia antes, né? Antes do que? Do seu tempo. Querer que a criança leia antes. Ou seja, meu filho tem 4 anos e precisa ler. Meu filho tem 4 anos e precisa ler, escrever. Pera lá, será que é isso mesmo? Pois é. Hoje, então, vamos lá que eu vou estar falando sobre isso nessa aula. Então, bora lá. O processo de alfabetização não é algo tão simples assim. Como eu já comecei falando, não é algo tão simples assim. Então, o processo de alfabetização, ele não vai acontecer como a criança sentar, a criança fica durinha, né? Na questões do desenvolvimento da criança, a primeira criança ela tá deitadinha, ela começa a levantar a cabeça, dela fica sentadinha, depois a criança começa a engatinhar, depois a criança começa a andar e isso acontece naturalmente, né? Depois a criança começa a falar e muitas pessoas esperam que o alfabetizar, o ler e o escrever aconteçam da mesma maneira. Não, vou esperar mais um pouquinho. Uma hora ela começa a ler. Não, deixa lá que ela vai começar a ler, vai começar a escrever. Mas não é assim. Se a criança não tem um estímulo, se a criança não é trabalhada com ela, isso não vai acontecer. Então, na maioria dos casos, existem muitas dificuldades na alfabetização? Existem muitas dificuldades. Mas se eu não começar a trabalhar, se eu não começar a estimular a criança, isso não vai acontecer, né? E não é, então, uma habilidade que acontece naturalmente. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter estímulo, né? E é importante ser trabalhado e ir desenvolvendo isso na criança. Então, desde pequeno já tem que começar a desenvolver essas questões. Por quê? Porque senão não vai acontecer. A minha criança vai ter 9, 10, 11, 12 anos muitas vezes e não sabe ler e escrever. Cris, mas acontece isso? Infelizmente acontece. No meu consultório, recebo muitas crianças com 10, 11, 12 anos e que ainda não são alfabetizadas. Mas, Cris, meu filho lê mais ou menos, escreve mais ou menos. Mas será que o ser alfabetizado é escrever e ler, né? Mais ou menos, né? O ser alfabetizado é a criança. Quando a criança está totalmente alfabetizada, ela lê com fluência, ela escreve um errinho ou outro, né, de ortografia, acontece, mas a criança escreve bem. Ela já consegue escrever, produzir textos. E muitas vezes isso não acontece. Recebo crianças muitas vezes no 6º ano, crianças de 11, 12 anos, e que ainda não estão alfabetizadas, que ainda não conseguem escrever frases. Isso é muito sério. Então, é importante trabalhar isso com as crianças. É importante trabalhar, estimular e saber como trabalhar, né? Então, no decorrer dessa aula e das próximas aulas, estarei falando essas questões. Como trabalhar com a criança, o porquê dessas dificuldades. Então, vamos lá. Muitas pessoas, escolas, achando que seria correto, né? Iniciar o processo de alfabetização é diferente de letramento. Então, muitas vezes, o que acontece? Começam lá, uma criança de 3 anos, já começam a ensinar letra para a criança, já começam a trabalhar com a criança muitas vezes até a letra cursiva,
crianças pequenas, de 4, 5 anos. E, gente, tudo tem seu tempo, né? Do mesmo jeito que a criança começa primeiro, ela senta, ela engatinha, ela anda. Então, tudo tem seu tempo, é passo a passo. E se a gente atropela isso, depois é complicado, depois nós teremos que suprir, existem lacunas que têm que ser supridas. Então, tem que caminhar, né, passo a passo. E conhecer, é importante a criança conhecer e inserindo, respeitando a idade. Cris, mas o meu filho não pode ver letras, ele não pode, eu não posso trabalhar com as letras? Pode, mas existem diversas maneiras. Eu não preciso pegar um lápis e começar a dar um monte de letra A para a criança fazer, começar a forçar muito isso. Não, mas o que eu posso fazer é, desde pequenininho, pegar livros, começar a trabalhar com livros, mostrar para a criança, ela começar a ver que existem letras, que existem registros. Mas isso é algo que vai acontecendo naturalmente, né? Vou falar sobre o meu método, como que funciona. Calma lá, vou falar. Mas assim, então isso tem que ir inserindo, respeitando a idade da criança. Eu não posso atropelar as fases e já começar a querer que o meu filho leia com 4 anos. Acontece de muitas crianças lerem nessa idade? Escrever? Acontece. Alguns casos acontecem. Mas isso tem que acontecer, né? Algumas crianças acontecem naturalmente, mas isso são algumas exceções. Crianças com altas habilidades, por exemplo, na área de linguística, podem começar a ler antes do tempo. Mas isso não é algo natural para todos, né? São exceções. Então tem que respeitar o tempo da criança. Pois para a criança, ela precisa passar por fases, né? Quando a criança pula fases, ela vai fazer falta lá na frente. Como eu falei, são fases e não posso pular. O processo de alfabetização é como um muro. Imagina comigo, pense comigo, um muro. Eu tenho que fazer uma base. Para fazer o muro, eu tenho que fazer uma base bem forte, bem estruturada para que eu consiga subir esse muro, né? Então ele tem que ser bem forte. Então a base ali, muitas vezes a base eu não tô nem vendo. Sabe, poxa vida, esqueci os nomes agora. Mas sabe toda aquela estrutura mesmo do muro, aquela base, as colunas? As colunas são fundas, né? Eu vejo? Não vejo, mas elas são importantes. Então toda a base da alfabetização é muito importante. A alfabetização começa lá, desde bebê. Porém, é o processo, não é o alfabetizar em si das letras, das vogais, das consoantes, do ba, be, bi, bo, bu. Não é isso. Então é todo o processo, ele começa desde pequenininho. E como se fosse um muro mesmo. Então eu vou construir, eu faço uma boa estrutura, uma boa base e vou aos poucos trabalhando, inserindo tijolinho por tijolinho, aumentando até esse muro ficar bem alto. Mas para isso eu tenho que ter uma base bem estruturada. E no processo todo de alfabetização acontece da mesma maneira. Eu tenho que ter uma base bem estruturada, eu tenho que começar lá das minhas colunas, para que o meu muro seja forte, tenha substância, né? E não quebre, né? Que ele consiga ficar bem alto. Então, esse processo tem que ter paciência e não pode pular fases. A criança precisa estar pronta. A maturação biológica, né? Ela está madura, ela está preparada, né? A prontidão motora é a maturação psicológica e intelectual do indivíduo para ser alfabetizado, né? E letrado. Então eu preciso que essa criança esteja pronta, que ela esteja madura, preparada. E assim, é muito comum eu receber crianças que só querem brincar, que não querem. Uma criança de 3, 4 anos, ela não vai sentar para ficar fazendo letras, né? Pegar um lápis na mão e ficar fazendo pontilhado de letras. Não, tem tantas maneiras de trabalhar. Tem jogos, tem brincadeira. Posso pegar, por exemplo, forminhas, né? Posso pegar uma letrinha do alfabeto e dar na mão da criança. A letrinha do seu nome e tal. Dá na mão dela
e fazer com massinha de modelar, dar forminhas de massinha de modelar, fazer com massinha de modelar as letrinhas. Mas assim, é algo sem cobrança, é natural. A criança vai ver que existem letras, ela vai fazer com a massinha de modelar, mas não aquelas questões mais rígidas de ter que aprender, você tem que aprender. E muitas mães falam, mas a minha filha ainda não sabe, não conhece, não decorou. Mas calma, mãe, muitas vezes a criança é tão novinha, ela não está preparada, ela não está madura, né? Psicologicamente, ela não está preparada. Muitas vezes nem o intelectual. Então, uma criança, ela está preparada para ser alfabetizada, assim, nós começamos o processo desde pequeno. Porém, o ser alfabetizado mesmo, o ler e escrever na íntegra, é lá com 6, 7 anos, né? É quando a criança está lá no primeiro aninho. Vou preparar antes? Vou, por isso que existe a pré-escola, para uma preparação. Mas a criança, ela vai ser alfabetizada mesmo, vai trabalhar questões de leitura, escrita, isso é lá no primeiro ano. Quando ela está madura cognitivamente, ela está madura psicologicamente e está preparada para esse processo. Então, é muito importante estar atento. E se passou dessa fase, pera lá, temos que ver o que está acontecendo. Por que passou da fase e ela ainda não conseguiu? Vou trabalhar essas questões também. Então, eu tenho que perceber. E quem melhor do que pai e mãe que está presente, que está ali junto com a criança para perceber, né, essas dificuldades. E muitas vezes, quem cobra muito da criança? Eu quero que meu filho leia, eu quero que meu filho escreva. Sabe? Muitas vezes, em reuniões de escola de educação infantil, o meu filho já sabe, o meu também. Aquele pai do filho que não sabe fica lá no cantinho, com vergonha, porque o filho ainda não sabe. Mas espera lá, é o tempo, é o momento. Muitas vezes a criança está lucrando, ela está aprendendo muito mais, está se preparando muito mais, está tendo uma base muito mais sólida do que aquele que já começou. E muitas vezes vai ficar falhas lá para trás, vai faltar. Porque o que eu não trabalhei na educação infantil corretamente, o que eu não trabalhei, se eu pulei fases, vai fazer falta lá na frente. Vai fazer falta. Embora ainda não seja possível prever o sucesso ou o fracasso de uma criança através de testes para suas diferentes habilidades, igual eu falei, pode ser que dê certo? Pode, mas pode ser que não. Então, por isso que é importante trabalhar corretamente, seguir as fases, para não influenciar. E muitas vezes você começa com tanta pressão com aquela criança pequena, querer que ela leia. Essa criança vai chegar depois, olha, a vida acadêmica não tem fim, né? Quando alguém quer estudar, ela vai ter que estudar para sempre. E muitas vezes a criança vai chegar lá no 6º ano, 7º, 8º ano, ela já não vai aguentar mais, ela não vai querer saber mais de estudar. E existem até alguns casos de desistência. Por quê? Porque foi forçado demais. Então é algo que tem que ser trabalhado da maneira correta, né? Não acontece naturalmente? Não. Mas espera lá, Cris, você falou que não acontece naturalmente. Não acontece naturalmente. Mas eu também não posso pular fases. Então tem que caminhar, né? Tudo no seu tempo. Mas calma que eu vou explicar tudo isso, né? Quanto ao respeito, né? As etapas no desenvolvimento infantil que levam à capacidade de aprender a ler e escrever, que pode evitar problemas escolares ou facilitar o aprendizado da escrita. Então, você respeitando as fases da criança, ok, ela vai caminhar, ela vai desenvolver. Se a criança estiver na fase correta, se ela receber o estímulo correto, vai acontecer. Mas para isso eu preciso trabalhar corretamente. Muitas vezes a falha está aí, não acontece. Pois escrever não é a meta do processo de desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida. Bem isso, a meta do meu filho não é escrever com 4 anos. Não, meu filho tem que escrever. Não, ele tem tanta coisa para aprender, ele tem uma base tão sólida ainda para ser preparado até os 4 anos. E eu não preciso me preocupar com isso ainda e nem cobrar isso dele. Então, como eu falei, tudo tem seu tempo, né? Mas é um processo social importante que torna possível graças com um conjunto de habilidades desenvolvidas pelo indivíduo. Ou seja, eu tenho que muitas vezes pensar no social,
na criança, nas brincadeiras. Meu, a criança aprende tanto com brincadeira, tanto. Quando são brincadeiras direcionadas, jogos de tabuleiro, tem tanta coisa boa para a criança brincar. E assim, na escola, com os amiguinhos, ela vai desenvolver habilidades sociais, ela vai trabalhar tanta coisa, tantas questões cognitivas que serão desenvolvidas, estimuladas anteriormente, né, do ler e escrever em si. Então é algo que tem que tomar cuidado. Eu vejo assim várias pessoas postando na internet: ai, olha o meu filho aqui, a criança lá tão pequenininha ainda, nem consegue ficar sentadinha direito na mesa lá, escrevendo. Mas espera lá, isso é legal? Como que vai ser isso lá no futuro, lá na frente? Né? Então, mais uma vez eu repito, tudo tem seu tempo e a criança possui fases que têm que ser respeitadas. Daí, por volta dos 6 anos, a criança já possui uma capacidade de distinguir fonemas, ela já começa a relacioná-los com os grafemas, que seria os sons das letras, ela começa a juntar os sons das letras. Sabe aquela questão de, mas o meu filho não consegue juntar os sons das letras, juntar as sílabas. Então, são essas questões, os fonemas, os grafemas, né? Ela começa a entender que a letra A tem um som, né? E que eu posso juntar a letra A com outras letras, com outras sílabas, que eu vou formar palavras, que de palavras eu consigo formar, que eu primeiro tenho as sílabas, eu tenho a letra, daí eu tenho as sílabas, daí eu tenho as palavras, depois eu tenho frases, depois de frases eu tenho textos. Então a criança, isso vai sendo trabalhado, ela vai vendo isso aos poucos, né? E daí, com 6 anos, que ela vai começar a perceber, distinguir os fonemas, ela começa a relacionar com os grafemas, apresenta uma maturação psicológica e biológica para a fase escolar. Ou seja, ela está madura, ela está preparada para esse processo. Não depende de força de vontade da criança, mas sim da sua maturação e desenvolvimento. Ou seja, ela tem que estar madura, porém, a questão do desenvolvimento, ela tem que ter sido preparada antes, lá na pré-escola, ela tem que ter tido uma base. Porque a mãozinha que vai segurar no lápis para escrever é a mãozinha que tem que ter amassado bastante, apertado, amassado bastante massinha de modelar. É uma mãozinha que vai ter que ter recortado bastante, porque eu tenho que fortalecer essa mãozinha, eu tenho que preparar essa mãozinha para depois escrever. Então, muitas questões, muitas coisas têm que ser trabalhado antes. Então, mais uma vez eu repito, tudo tem seu tempo, tem sua fase, não é possível pular. Muitos pais de crianças pequenas querendo que façam aula online para aprender a ler e escrever. Aquele desespero. Meu filho precisa aprender a ler, precisa aprender a escrever. Mas calma, tem tantas questões a serem trabalhadas antes do ler e escrever propriamente dito, né? A criança precisa brincar, criança brinca. E, gente, tem muito jogo bom, tem muito brinquedo educativo bom que vai trabalhar todas essas percepções. Criança mesmo precisa trabalhar percepção visual. Nossa, tem tanta coisa, coordenação motora. Então tem muito jogo, muita brincadeira boa que eu posso trabalhar antes. A criança precisa brincar, a criança aprende brincando. O brincar não é brincadeira, né? É coisa séria, o brincar é coisa séria. Então a criança precisa brincar para ela desenvolver. Existem vários aprendizados que permeiam o ler e escrever. Para ler, a criança precisa entender a relação entre a fala e a escrita, porque a criança vai estar madura para perceber que o que ela fala, ela pode registrar, que ela pode escrever. Seria no caso do registro. Então ela vai falar e vai poder começar a perceber essa escrita. Ou seja, mas como que ela vai perceber isso, né? Quando você, por exemplo, lê um livro, você vai estar lendo, ela vai perceber, olha, tem algo escrito ali e a minha mãe está lendo. Então ela já começa a fazer essa relação, perceber essa importância do registro e entender que a escrita é uma forma de registrar e começar a entender essa relação. Começa registrando o quê? Os desenhos. Então, por onde que eu começo, Cris? Pelos desenhos. Eu não começo pedindo para a criança fazer o alfabeto inteiro. Não.
Eu começo pelos desenhos. Olha, começa a perceber, a criança, ela vai começar com desenhos só com pequenos rabiscos, né? Depois, aos poucos, esses desenhos vai se aprimorando. Muitas vezes ela faz um monte de rabisco e fala: olha aqui, mamãe, é você. Olha, papai. Olha só, vovó, vovô. É um monte de rabisco. Depois, com o tempo, esse desenho vai melhorando. Esse desenho vai tendo, primeiro ela vai fazer a bolinha, né, da cabeça, o corpinho. Depois essa bolinha da cabeça já vai ter olhos. Ela já vai perceber que precisa pôr um nariz, pôr uma boca. Ela vai perceber que tem que fazer um cabelo. Então, aos poucos, ela vai aprimorando e colocando os detalhes. Porque ela percebe que tudo que ela pensa, ela consegue registrar através do desenho. Então, eu começo trabalhando também coordenação motora e toda essa percepção através dos desenhos. Então, é importante pedir para a criança desenhar. Olha, desenha para mim um carro. Você gosta de carrinho, né? Desenha um carro para mim. Desenha uma boneca, né? Olha, vamos desenhar a nossa família? Começa a desenhar. Para escrever, ela precisa de motricidade desenvolvida. Daí ela precisa conhecer as letras e fonemas e ler para eles ajuda, né? Então você vai fazer o quê? Sentar com ela no seu colo, passar o dedinho da criança nas linhas enquanto lê a história. Ou seja, você vai sentar a criança no colo e vai ler com ela. Você vai ficar com o livro aberto e vai lendo e mostrando, passando o dedo e mostrando para a criança ali aonde tá escrito. Ela vai ver que tem um registro e ela vai o quê? Se familiarizando com isso. Pois é. E com o passar do tempo, a criança começa a entender que as palavras podem ser expressas num papel, com riscos, rabiscos. A criança vai começando a ter interracionalidade. Perdão, gente, perdão, volta aqui. A criança começa a ter intencionalidade com seus rabiscos e pintura. Então, no começo, ela vai começar só a rabiscar, depois ela vai começar, não, eu quero desenhar isso, eu desenhei, olha isso aqui, olha o que eu desenhei, olha o desenho de dinossauro. Então, aos poucos, ela vai tendo essa familiaridade. Riscar com giz, com lápis, pintar com tinta, desenhar na lama, fazer bonecos de argila. Todas essas bagunças gostosas é um passo muito importante para o desenvolvimento da escrita. A maturação dessas mãos, então o preparo dessas mãozinhas para depois escrever. E para a criança não deve ser uma preocupação, né? Não deve ser uma preocupação na vida da criança. As crianças não devem ter preocupação. Então, o ler, né, no início lá não deve ser uma preocupação para a criança, não. Ela tem que ser estimulada para que isso aconteça. Então, temos que tomar muito cuidado com essa cobrança, né? Ela precisa de liberdade para ativamente mexer, moldar, explorar a sua curiosidade nesses materiais e ir assim, né, autônoma e naturalmente desenvolvendo o interesse em evoluir essas habilidades e percepções. Então a criança vai fazer o quê? Ela vai desenvolver a linguagem, a fala, ela vai começar a se expressar bem, né? E depois isso vai acontecendo. Olha quanta coisa se trabalha antes da criança começar a ler e escrever. Com o tempo, né, e a maturidade dos 5 aos 7 anos, essa criança já começa a ter essas habilidades cognitivas e motoras o suficiente para entender que os símbolos no papel são intencionais, que tem um padrão e que cada um deles representa uma coisa. Se trabalharmos tudo o que é necessário com a criança na educação infantil, o que realmente faz sentido, né, na educação infantil, não teríamos tempo para atividades que não dizem respeito a essa faixa etária. Então, muitas vezes, se força tanta coisa na educação infantil, letra cursiva, decorar alfabeto, sabe, começar a ler. Tem criança que já sai da educação infantil já lendo, escrevendo, mas assim, é tudo muito mecânico, né? Meio que robotizado. E assim, se pula muitas fases. A criança deixa de ser criativa. A gente tem que explorar muito a criatividade da criança. Tem que trabalhar, ela criar, como que eu posso dizer?
maquete, sabe? Brincar, produzir bonecos, recortar, colar. Vamos fazer um dinossauro? Vamos fazer, eu tô aprendendo sobre dinossauro, vamos fazer um dinossauro. Olha, vamos criar um carro, uma caixa de papelão, vamos fazer um carro. Faz aqueles carros de vestir, sabe? Então a criança tem que imaginar, criar tanta coisa, tanta coisa. Então se for trabalhado tudo que realmente é necessário na educação infantil, não tem tempo para trabalhar a leitura escrita, já diretamente na educação infantil. Então, o processo de alfabetização começa antes, mas todas essas atividades fazem parte desse processo. Então, o ler e escrever em si é lá em cima no muro, mas para isso eu preciso da base toda preparada antes. Então, é muito importante tomar muito cuidado com esses vilões. Então, você não deixar, não abandonar seu filho, achar que vai acontecer lá naturalmente, o dia que acontecer, leitura escrita, ou você forçar, você cobrar, não, tem que ler. Não. Então, gente, tudo, né? A criança tem fases que tem que ser trabalhado, tem que ser estimulado. Ok? Então, na educação infantil tem muita coisa a ser trabalhado antes da leitura escrita propriamente dita. Ok? Bom, pessoal, então, lembrando que, uma frase que eu sempre digo em todas as aulas, toda criança pode aprender, no seu tempo, no seu ritmo, mas toda criança é capaz de aprender, toda criança. Bom, pessoal, aguardo vocês então na nossa próxima aula. Vou dar continuidade sobre essas questões de alfabetização. Vou entrar um pouquinho mais nas dificuldades, nas questões de síndromes, transtornos. Então, aguardo vocês na próxima aula. Sabe? Se você tiver alguma dúvida sobre essas questões, coloca aqui, deixa aqui embaixo nos comentários da aula que eu vou responder. Pode ter certeza que eu vou responder. Então, se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo. Até a próxima aula. Um beijo!